Olá, boa noite. Que bom estar com vocês para juntos estudarmos a Palavra de Deus, abrirmos a nossa Bíblia Sagrada e aprendermos mais desse livro tão maravilhoso e precioso. Queridos internautas, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais este programa. E nós queremos dizer que hoje estamos iniciando uma nova série. Então, ao longo de alguns meses, nós estudamos o livro do Apocalipse e aprendemos muitas lições, muitos ensinamentos daquele que é o último livro da Palavra de Deus. Agora nós vamos lá para o Antigo Testamento e vamos estudar o livro de Daniel, também considerado um dos profetas maiores do Antigo Testamento. E neste livro também continuaremos estudando lições, profecias, inclusive profecias que apontam para as situações dos nossos dias. Então, eu lhe convido a estar atento conosco nesse estudo que com certeza vai ser maravilhoso. Para compartilhar o conhecimento, a mensagem, nos explicar o conteúdo deste livro, nós estaremos recebendo ao longo desta série o pastor Joel Antônio Silva. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, irmão Luzirley. Para mim é um prazer estar com todos vocês aqui para prosseguirmos, abrindo a Bíblia e aprendendo mais da Palavra de Deus. Quando nós estudamos as profecias, está escrito que as profecias é como uma lâmpada, é como uma lanterna, uma luz que clareia, clareando o que está escuro, para que você veja, saiba. Então, é muito bom estudar as profecias. A gente tem uma noção melhor como nos situarmos no tempo, O que já se cumpriu, o que está se cumprindo, o que ainda falta se cumprir. Então, isso nos dá uma visão assim, muito boa para a gente ter uma ideia da proximidade da volta de Jesus, do que está prestes a acontecer. Então, isso é muito bom e eu gosto muito de estudar as profecias. E para mim sempre é um prazer estar aqui juntamente com vocês para estudarmos principalmente as profecias. Muito bem. Então, antes de nós partirmos para o estudo da Palavra de Deus, para o estudo das profecias em Daniel, nós vamos suplicar a presença do Senhor em nosso meio. Vamos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, muito obrigado por esse momento que temos de estudo da Tua Palavra. Nós te rendemos graças porque bondosamente o Senhor deixou registrada neste livro as profecias, os ensinamentos, aquilo que o Senhor quer apresentar a nós. Te pedimos nesse instante, ó Pai, que venhas enviar Teu Santo Espírito para nos dar o entendimento, a correta compreensão daquilo que estaremos examinando nesta noite. Te pedimos, ó Pai, que ainda seja com todos os internautas, todos aqueles que estão acompanhando esta transmissão, ajude-os para que também possam sempre ter mais desejo e ânimo para estudar a Tua Palavra e que todos nós juntos, através do exame das Escrituras, possamos também ser preparados para a breve volta de Jesus. Essas bênçãos todas nós suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, como mencionamos, nós estamos iniciando uma nova série, uma série de estudos das profecias do livro de Daniel. Mas esse livro não é somente de profecia, é um livro também que apresenta história. E é uma história que, a sua parte histórica, ela não acontece em Israel, não acontece em Jerusalém, não acontece na Terra Santa, mas acontece numa terra distante, na Babilônia. Mas o que Daniel estava fazendo lá na Babilônia? Por que o povo de Deus estava naquela região e não na Terra Santa? O que aconteceu para eles estarem tão distantes da Terra Prometida? Então, sobre isso, o pastor Joel estará apresentando nesta noite e também falando um pouco por que estudar as profecias que encontramos na Palavra de Deus e, de modo especial, as profecias de Daniel. Por que isto é importante? Então, pastor Joel, vamos conhecer um pouco desse contexto histórico. Por que Daniel, seus companheiros, o povo de Deus, não está lá na Terra Santa, a Terra Prometida? O que aconteceu para eles estarem numa terra longínqua?
Muito bem. Vamos viajar um pouquinho na história para a gente procurar contextualizar e entender o porquê, né? O porquê e quando. Eu acredito que, no geral, as pessoas gostam de viagem, né? Eu, particularmente, gosto de viajar muito. Meus filhos, minha esposa, minha família, todos nós gostamos, né? Eu não sei se você gosta de viajar. Quem gosta de viajar, escreve aí no chat aí. Só que a viagem que nós vamos fazer agora não é uma viagem física, dentro de um carro, de avião e etc. É uma viagem imaginária. Nós estaremos viajando no tempo e nós vamos voltar na história lá quando o povo de Israel saiu do Egito. Eles saíram do Egito, Deus usou Moisés na condução ali daquele êxodo, daquela saída, e os conduziu para o deserto, atravessaram o Mar Vermelho e pouco tempo depois estavam diante do Monte Sinai. Ali diante do Monte Sinai, eles ficaram acampados bastante tempo ali em volta do Monte Sinai. Ali Deus deu a sua lei, os 10 mandamentos, as orientações sobre a construção do tabernáculo e várias informações e orientações Deus deu ao seu povo quando eles estavam ali diante do Monte Sinai. E nós encontramos ali naquele contexto algo muito interessante que Deus falou para o seu povo, que eu gostaria de ler com vocês. Vamos abrir a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, nós vamos ler aqui alguns versículos, os versículos 3 até o versículo 6. Está escrito assim: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Bem, meus queridos, nós encontramos agora não só uma família, não só a família de Abraão, nem só a família de Isaac, nem só a família de Jacó, mas encontramos um grupo grande de pessoas. De acordo com historiadores, o número de pessoas que saíram do Egito era cerca de 2 milhões de pessoas. Só os homens em idade de ir para a guerra eram 600 mil homens. Agora, contando as mulheres, as crianças, os idosos, alguns afirmam que era cerca de 2 milhões de pessoas. Era um número muito grande. Era, na verdade, um povo. E Deus falou isso aqui para eles: olha, vocês serão o meu povo, um povo peculiar, um povo especial, né? Um reino sacerdotal. Porém, para vocês continuarem sendo o meu povo, esse povo peculiar, é fundamental vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança. Então tinha uma condição para eles continuarem sendo o povo especial de Deus, né? Um reino sacerdotal que representasse Deus aqui na terra. E a condição era esta: ouvir direitinho tudo que Deus falava para eles, obedecer, né? Tudo certinho o que Deus solicitava deles. Inclusive, pastor Joel, ao mencionar aí que Deus deu algo maravilhoso, né? Escolheu um povo assim, uma nação para ser o seu representante neste mundo, mas existia condição. E é interessante que quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos muitas promessas e os nossos olhos se enchem, né? Quando vemos ali promessas maravilhosas da parte de Deus. Mas é interessante que as promessas de Deus, não somente ao povo de Israel no passado, como a todos nós hoje, que também somos povo de Deus, também são promessas dadas sob condições. Inclusive lá no livro no livro de Hebreus, capítulo 10 e verso 36,
O escritor aos Hebreus diz assim que, mas precisais ter paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, ou seja, cumprir com o dever, cumprir com a condição, então vocês alcançarão a promessa. Então, querido internauta, a questão da condição não é algo somente lá do Antigo Testamento, né? As promessas mesmo que Deus dá ao seu povo hoje, que vive nesse contexto onde é chamado de o contexto da graça, mas ainda assim existem condições para receber as bênçãos de Deus. Porque Deus não muda, né? Uhum. Com certeza. Exatamente, irmão Luzirley. Vamos avançar um pouquinho mais nesta viagem. Nós voltamos no tempo aí, cerca de 3.000 anos, né? Nós estamos agora 2.000 anos da era cristã e esse momento que Deus falou isso aqui para o seu povo foi, eu estou arredondando isso aqui, né? Sim. Foi cerca de 1.000 anos antes. Cerca de 1.300 ou 1.400 anos antes, né? Então nós voltamos aí cerca de 3 milênios atrás, né? Sim. Um pouco mais do que isso. Mais do que isso. E de acordo com a história, o povo de Israel, eles ficaram quase meio século peregrinando no deserto, 40 anos, né? Quase meio século. E depois que eles chegaram na Terra Prometida, eles levaram quase mais meio século até conquistar a Terra Prometida, a Terra Foi de Canaã. bastante tempo. Então, nós já temos aí quase um século de quando Deus falou isso até eles conquistarem de fato a Terra de Canaã. E é claro que conquistaram, mas eles se acomodaram, né? Eles não conquistaram assim de forma plena todo o território que Deus tinha falado. Essa plenitude de conquista veio acontecer já na época de Davi, bastante tempo depois. Porque já tinha cada um seu lugar, tá? Eles já se acomodaram e não avançaram. Mas já estava todo mundo estabelecido num certo sentido. Isso aí levou cerca de um século, desde que Deus falou isso aí até chegar essa ocasião. Mas eles eram o povo de Deus. O líder deles, de fato, era Deus. Deus tinha seres humanos, né, assim, que tinham uma comunhão íntima com Deus, que eram as pessoas que Deus, através das quais Deus se comunicava a sua vontade. Nessa época aqui foi Moisés, depois de Moisés foi Josué, e depois de Josué tiveram outros. Vários juízes. E profetas. Isso aí levou cerca aí de mais uns 2 séculos aí, né, entre vários juízes e profetas. Mas chegou um momento, nós estamos avançando na história aqui, já uns 3 séculos na história, né? Sim. Chegou um momento que o profeta e o juiz de Israel é um muito conhecido, que é Samuel. Já nos dias de Samuel, ele foi juiz em Israel durante muitos anos, né? Samuel, ele foi levado lá para o templo e etc., quando era criança ainda. Sim. E ainda menino, Deus já começou a se comunicar com ele. A primeira mensagem que Deus enviou através de Samuel foi para o maior líder na época, que era o sumo sacerdote Eli. Mas ele ainda menino, ele foi fiel a Deus, ele transmitiu a mensagem. E Deus começou a usar ele muito novo. Eli não demorou muito. Alguns anos depois ele morreu. E Samuel assumiu assim de uma forma mais plena, bem jovem ainda, a sua missão, o seu ministério. E chegou um momento que Samuel já estava idoso, cabelinhos brancos, bem idoso já, sendo ali juiz em Israel. Israel prosperou bastante espiritualmente e também materialmente durante esse período que Samuel foi juiz, ele foi sacerdote, né? Ele exerceu várias funções ali. E chegou um momento que Deus se dirigiu a Samuel e fez um pedido. Vamos abrir a Bíblia e ler esse pedido? Está registrado no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, os versículos 5 ao versículo 8. Abra a sua Bíblia e leia conosco esse texto da palavra de Deus. Vejam o pedido que fizeram a Samuel.
E disseram-lhe: eis que já estás velho. Aqui não fala a idade certa, né? Exata, mas diz que ele já estava velho, idoso, né? E teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que eu os tirei do Egito até ao dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Então, queridos, este foi o pedido que o povo fez a Samuel. Samuel, nós queremos ser semelhante às outras nações. Nós queremos ter um rei humano, um rei visível, né, que vá adiante de nós, que nos represente, que nas guerras, né, nos conduza nas guerras, um rei que nos julgue. Samuel julgava o povo, ele era juiz. Mas queremos um rei que nos julgue, que vá diante de nós nas guerras, assim como tem as outras nações. Samuel não se sentiu bem com aquilo ali. E ele foi conversar com Deus, né? Ele foi desabafar com Deus. E Deus falou: olha, Samuel, atende o povo, porque na verdade o povo não tem rejeitado a ti, eles têm rejeitado a mim. E no final aqui tem algo muito interessante. Deus disse assim: olha, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que eu os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram. E estão fazendo o mesmo a ti. Então veja bem, logo que Deus os tirou do Egito, Deus disse: olha, se vocês ouvirem atentamente a minha voz e obedecerem o que eu mando, vocês serão o meu povo especial. Quando eles fizeram este pedido a Deus para terem um rei, a Samuel, né? E Samuel levou o pedido a Deus para terem um rei. Deus falou: olha, deixa, porque na verdade eles têm me rejeitado. E já não é de hoje. E não é de hoje, desde que eu tirei do Egito, desde que eu falei que se eles me obedecessem direitinho, ou me ouvissem atentamente, seriam o meu povo especial. Eles não têm feito isso. Eles têm rejeitado a mim, têm adorado outros deuses. Infelizmente, nós percebemos com essa declaração divina que eles, infelizmente, não estavam preenchendo aquelas condições, né? O Luzirley destacou isso aí, né? Que as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, são sob condições. Infelizmente, eles não estavam preenchendo devidamente estas condições. E agora vem a pergunta, né? Deus disse assim: olha, atende a voz deles, né? Pode prover, arrumar um rei que vá adiante deles. Agora a pergunta é: este rei deveria fazer o que tivesse na sua cabeça, liderar o que desse na cabeça dele, ou tinha condições também para ele? Bom, Deus sempre dá condições, né? Aqui na história também. Mas vamos ver. Muito bem. Então, vamos avançar um pouquinho mais, alguns capítulos na frente, no mesmo livro do profeta Samuel, o primeiro livro, capítulo 12. Nós estávamos no capítulo 8, agora o capítulo 12, versos 12 a 15. Diz-nos assim: vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus, o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes. E eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós,
como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será sobre vós, como o era contra vossos pais. Então, irmão Luzerley, nós vemos aqui claramente que Deus permitiu que o pedido deles fosse atendido, que eles tivessem um rei. Mas Deus colocou uma condição: se vocês e também o rei que vocês elegeram obedecerem direitinho a minha voz, né, fizerem o que eu mando, então sempre vocês andarão diante de Deus. Deus sempre vai permitir que a vossa existência, a vossa continuidade. Agora, se vocês forem rebeldes ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós. Então nós encontramos aqui, num certo sentido, já uma profecia, né? O profeta Samuel estava profetizando aqui, olha, se vocês obedecerem direitinho, vocês sempre vão ter o rei de vocês aqui. Mas se vocês não obedecerem direitinho, não terão sempre um rei, né? Em algum momento vocês vão ser subjugados, Então é uma profecia. Ele não entrou em detalhes aqui de quando, porque o assunto desta noite aqui é por que e quando, né, teve o cativeiro babilônico. Por que teve o cativeiro babilônico? O que nós estamos abordando aqui focando primeiro esse primeiro aspecto aqui. Por quê? Porque para que o povo nunca fosse subjugado por nenhuma nação, o povo de Deus, para que continuasse sempre tendo o rei deles, andando diante de Deus e etc., eles precisavam ouvir atentamente a voz de Deus, obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos. Mas se eles não fizessem isso, a mão de Deus seria pesada sobre eles, né? É interessante, pastor Joel, que depois quando nós lemos acerca da história, como tudo aconteceu, vamos perceber que Deus, ele cumpriu com a sua parte, né? Porque Deus também, quando ele apresenta as condições e ele apresenta, olha, se o rei for fiel, estarei com vocês, mas se o rei for infiel, não estarei, e chegará o tempo em que deixaria para sempre, né? Como de fato depois acabou acontecendo na história, só dando uma adiantada aqui. Mas quando nós lemos ali, principalmente, vai acontecer um cisma aqui e tal, mas depois tem uma sequência de reis em Judá, foi o reino do sul. Quando o rei era temente a Deus, os inimigos sumiam, se afastavam, a nação prosperava. Aí quando o rei não era temente a Deus, os inimigos vinham, atacavam, e se cumpria exatamente aquilo que foi profetizado. Enquanto vocês temerem a Deus, serão abençoados. Mas se vocês se afastarem, se dobrarem diante dos ídolos, irem servir outros deuses, então me afastarei de vocês. Automaticamente, ao Deus se afastar, aliás, quem se afasta é o povo, né? Automaticamente, quando o povo dito de Deus se afasta de Deus, as bênçãos de Deus já não estão mais sobre eles e vêm as consequências naturais do pecado. Exatamente. É como quando eles estavam lá no deserto, que começaram a ser picados de cobras. Olhando assim por cima o texto, dá a entender que Deus enviou as serpentes, mas na verdade Deus não enviou. Não era Deus que enviava as nações, os inimigos lá para eles. Não. Né? As serpentes estavam no deserto quando Deus tirou a sua proteção, em virtude do povo ter se afastado de Deus, aí as serpentes que já estavam ali começaram a picar. Os inimigos sempre estavam querendo invadir o povo de Israel, a Canaã, conquistar ali, etc. Só que quando o povo estava fiel a Deus, o temor, Deus colocava um temor, um pavor sobre as outras nações e eles temiam devido a essa proteção especial de Deus. Agora, se afastando de Deus, Deus não tinha o que fazer, né? Tirava a sua proteção de sobre o seu povo e automaticamente os inimigos vinham e faziam a festa, né? Exato. Isso é um ato da justiça de Deus, né? E também do amor de Deus, porque imagine, a pessoa se afasta de Deus e continua recebendo do bom e do melhor,
qual seria o seu sentimento do desejo de arrependimento? Não aconteceria. Mas pelo fato de sentir esse momento de não ter mais a proteção de Deus, então vamos voltar ao Senhor, vamos voltar à nossa salvação, ao nosso escudo, ao nosso rochedo, conforme falado pelos escritores aí dos Salmos. Uhum. Muito bem, irmão Luzirley, prosseguindo nesta viagem na história do povo de Israel, né? Nós voltamos mais de 3.000 anos atrás, quando saíram do Egito, Deus falando logo ali que saíram do Egito diante do Monte Sinai, conquistaram a terra, liderados por juízes, profetas e etc. Mas depois eles quiseram um rei, nós já lemos isso aí. Deus permitiu, mas com uma condição, né? A condição de obediência. Nós não lemos aqui o nome do primeiro rei de Israel, mas é só lendo ali o contexto ali, nós vamos ver que o primeiro rei de Israel ali foi Saul. Saul não reinou assim muitos anos em Israel, não. Ele teve um período curto de reinado, porque infelizmente ele não cumpriu a condição. Ele não ouviu atentamente a voz de Deus. Várias vezes Samuel dizia uma ordem vinda de Deus, ó, faça assim, Saul. Quando Samuel se ausentava, quando Samuel voltava, Saul tinha feito diferente. Uhum. E aí não demorou muito e Samuel diz, olha, como você não tem ouvido a voz de Deus, Deus não vai poder assegurar a perpetuidade do reino a você e a sua família. Deus escolheu outro melhor do que você para reinar em seu lugar. E Saul não gostou desta informação, desta sentença, mas infelizmente isto aconteceu. E esta outra pessoa foi Davi. Davi foi o segundo rei de Israel. Ele teve toda uma trajetória, foi perseguido por Saul. Nós não vamos entrar em todos esses detalhes, é uma história muito conhecida no contexto bíblico. Mas, finalmente, chegou um momento que Davi assumiu o trono. Ele reinou durante bastante tempo, né? 4 décadas. Não é qualquer pessoa que lidera uma nação assim durante 40 anos. Então, Davi teve um reinado longo e próspero, né? Ele teve seus fracassos, né? Ele pecou e etc. Mas ele também se arrependeu, se voltou a Deus e ele foi uma pessoa assim, muito usada por Deus, Davi. E o sucessor de Davi foi Salomão. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio, né, de toda a terra, foi Salomão. Naquela época, né, nós entendemos que Jesus como homem, assim, não tem ninguém melhor do que Jesus, né? Ele é Sim. a fonte de toda a sabedoria de tudo. Mas humanamente falando, Salomão foi um homem muito sábio, ele se destacou muito no mundo daquela época, né? A fama de Salomão correu no mundo inteiro naquela época, vinham pessoas de longe ouvir Salomão e etc. Então, o reino de Israel prosperou e se tornou, assim, evidente, em evidência no mundo naquela época. Porque nos dias de Salomão, de Davi, também Salomão, logo no início do seu reinado, eles cumpriram as condições. Mas, infelizmente, o próprio Salomão depois ele já deixou de cumprir. E os sucessores de Salomão, logo, não muito tempo depois que o sucessor de Salomão começou a reinar, o reino de Israel foi subdividido, foi dividido em 2 reinos. 10 tribos, né, do norte, que era chamado Reino de Israel, e 2 tribos ao sul, que era Judá e Benjamim, que continuou sendo chamado Reino de Judá. Né? Então, o povo de Deus foi dividido agora em 2 povos, ou 2... Era um povo só dividido em 2 nações. Em 2 nações, né? As 10 tribos, a nação do norte, e 2 tribos, a do sul, né? Que ficou com a sede ali em Jerusalém, era Judá e Benjamim, reino de Judá. Os anos se passaram, muitos reis reinaram em Israel e em Judá, como o irmão Luzirley já mencionou. Alguns deles se voltaram a Deus, buscaram a Deus e Deus os abençoou e o povo prosperava espiritualmente e também materialmente. Mas, infelizmente, outros
não ouviam a Deus, começavam a adorar outros deuses, e Deus ficava triste, e Deus retirava a sua bênção de sobre eles, e via os inimigos e destruía eles. E chegou um momento que Deus falou o seguinte, está em Jeremias capítulo 17, vamos abrir a nossa Bíblia lá? Jeremias está um pouquinho depois de Isaías. Jeremias capítulo 17. É só uma curiosidade, que talvez nem todos atentaram, mas Isaías, Jeremias, Daniel, tiveram vários profetas que foram contemporâneos. Durante algum tempo viveram, simultaneamente eles viveram. Uns morreram e outros continuaram vivendo ainda. Mas por algum momento, tanto Jeremias como Daniel e Isaías, esses 3 profetas foram contemporâneos. É um dado interessante que nas pesquisas eu entendi isso aí claramente. Jeremias capítulo 17, vamos ler os versículos 24 a 27. Mas se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e em cavalos. E eles e seus príncipes, os homens de Judá, e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. E virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies, e das montanhas, e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios, e ofertas de alimentos e incenso, trazendo também sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas, se não me ouvirdes, para santificardes o dia de sábado e para trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Então, eu já avancei um tanto na história, né? Vários anos na história aí com os 2 reinos coexistentes, o reino de Israel, o reino do norte, e o reino de Judá, o reino do sul. E já chegamos lá na frente quando o profeta Jeremias fez esta profecia aqui, olha. Se vocês continuarem desobedecendo a Deus, não ouvindo os mandamentos de Deus, inclusive o 4º mandamento que fala sobre o sábado, que o sábado é o dia santo do Senhor, mas se vocês ficarem desobedecendo isso aí, trabalhando no sábado, carregando mercadorias no sábado, se vocês obedecer direitinho, o reino permanecerá para sempre. Sempre vocês terão um rei sentando no trono aí, os príncipes, né? O templo aqui vai funcionar, sempre estarão trazendo holocaustos e fazendo sacrifício. Mas se vocês continuarem desobedecendo a Deus, inclusive transgredindo o sábado, vai pegar fogo aqui na cidade. Os vossos palácios, o templo, tudo isso aí vai pegar fogo e não haverá quem apague. Vai se queimar tudo. Então, esta foi uma profecia proferida pelo profeta Jeremias. Num certo sentido, é o mesmo que Samuel tinha profetizado. Se vocês obedecerem direitinho, sempre vocês vão ter o rei diante de vocês. Mas se não, a mão do Senhor será contra vós. O profeta Samuel não entrou em detalhes dizendo o que aconteceria quando a mão de Deus se levantasse contra eles. Jeremias já começou a dizer uma das coisas que aconteceria. Pegaria fogo nos palácios. E não haveria quem conseguisse apagar o fogo. Poderia chamar o bombeiro, mas... Bom, a mensagem então veio aqui através do profeta Jeremias. Jeremias veio e disse. Agora, diante dessa mensagem, o povo atendeu a esse convite ao arrependimento, esse convite a trilhar os caminhos de Deus?
o caminho do Senhor? Infelizmente não. Se nós avançarmos no mesmo livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 25, Jeremias capítulo 25, respondendo esta pergunta que o irmão fez. E o povo atendeu, 25 versos 4 a 11. Está escrito assim, olha. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes. Foi a pergunta do irmão, né? E Exato. o povo ouviu, deram ouvido. Aqui diz que Deus enviou os seus servos, os profetas, madrugando e etc., mas não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais para sempre. E não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinardes diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me destes ouvidos, diz o Senhor. Mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio, e de perpétuas desolações. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Então, o período aí que eles ficariam cativos, distantes da terra, já é um período de 70 anos, já profetizado, determinado aqui por Deus. Mas, ainda voltando à primeira pergunta, então, de fato, o povo não obedeceu. Não obedeceu. Agora, é interessante que aqui já está falando do reino do sul, né? O reino de Judá. Judá e Benjamim, aquelas duas tribos que permaneceram juntas. Mas, ao estudar a história, nós percebemos que logo após o cisma, após a divisão, o reino do norte, ou o reino de Israel, o reino das 10 tribos, eles tiveram um problema ligado à idolatria bem mais intenso, né? Desde o início da história da divisão. E muito tempo antes de Judá, desse momento aqui profetizado por Jeremias, nesse verso que acabamos de ler, muito tempo antes, o reino de Israel, que era o reino do norte, já havia sido destruído por causa da desobediência, por causa de não ter seguido os caminhos do Senhor, pelos assírios, que vieram, conquistaram e esparramaram eles pelo mundo. Mas, infelizmente, nem a experiência do reino do norte serviu de lição para o reino de Judá. Acabaram caindo no mesmo problema. Exatamente. E interessante, irmão Luzirley, que os textos que nós estamos lendo, lá no início, quando eles pediram um rei, Deus permitiu e Deus diz, olha, obedeçam a mim direitinho que vocês sempre vão ter um rei. Mas se vocês desobedecerem, a minha mão será contra vós. O que é essa mão ser contra eles? Deus não entrou em detalhes lá. Mas nós lemos mais na frente, Deus falando que uma das coisas que aconteceria se eles fossem infiéis era os palácios serem queimados. Neste texto que nós lemos aqui de Jeremias capítulo 25, ele entra em mais detalhes, né? O Jeremias diz, olha, Deus mandou vários servos, vários profetas que se empenharam, se dedicaram, madrugando, falaram para vocês, trouxeram as advertências, mas vocês não deram ouvidos, né? Vocês, pelo contrário, provocaram a ira de Deus, sendo idólatras, né?
adorando o que vocês fizeram com as vossas mãos, em vez de adorar o Criador, e acenderam a ira de Deus. E agora o profeta entra aqui em mais detalhes, dizendo que a mão de Deus seria contra eles, enviando o rei da Babilônia. E aqui fala até o nome do rei, Nabucodonosor. Deus vai enviar o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Nabucodonosor seria usado por Deus, apesar de ele não servir a Deus, mas ele seria um instrumento usado por Deus para corrigir, né, para aplicar uma sanção sobre o seu povo. Porque a Bíblia diz, né, Deus falou, Jesus falou, está lá no Apocalipse, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Né? Imagine um filho que faz uma coisinha errada e o pai fala com ele, filho, não faz, isso está errado, isso aí vai trazer prejuízo para você, o certo é aquele dali. Aí o filho não dá ouvido ao que o pai fala. Aí ele faz novamente aquele mesmo erro. Aí o pai fala de uma forma mais firme com ele. Mas ele continua não dando ouvido, continua no mesmo erro. Chega um momento que só falar, só advertir, não está resolvendo. E por amor ao filho, o pai às vezes aplica uma sanção assim mais drástica. Olha, se você fizer isso de novo, você vai perder o privilégio X ou o privilégio Y, né? Por exemplo, se ele é uma criança que já tem acesso a celular, você vai ficar uma semana sem usar o celular. É uma disciplina, uma sanção. Não é maldade do pai. Isso o pai não faz assim porque o pai é ruim. Isso o pai faz porque o pai ama o filho. Ama e quer o bem do filho, quer tirar ele do problema. Então, foi isso que aconteceu com Israel. Deus enviou as mensagens, olha, não façam isso, vocês estão errando. E se vocês continuarem, isso vai trazer consequências ruins para vocês. Mas eles não deram ouvido, continuaram. Deus manda outro profeta, mas eles não deram ouvido. Aí chegou um momento que Deus teve que usar agora uma sanção mais pesada. E o instrumento que Deus usou para isso foi Nabucodonosor. É interessante, irmão Luzirley, como a Bíblia entra em detalhes. Nabucodonosor não tinha ido lá conquistar ainda. Mas Deus sabe as coisas antes de acontecer. E Deus revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por isso que a palavra de Deus é confiável. Né? A Bíblia é confiável, porque não é a palavra humana. Foi escrita por homens, mas homens que receberam a inspiração de quem? De Deus. De Deus. Né? Deus revelou a eles e eles falaram. Então Deus revelou isso para Jeremias, Jeremias falou, e nós vamos ver que na história aconteceu exatamente isso. Quem veio foi Babilônia, o reino foi o reino babilônico, e o rei que reinava na Babilônia na época era exatamente o rei Nabucodonosor. E o povo de Israel ficaria cativo em Babilônia quanto tempo? De acordo com a predição aqui. Então, segundo o último texto que nós lemos aqui, foi Jeremias 25, o verso 11, fez menção de que e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Então, o período do cativeiro babilônico seria um período de 7 décadas. 7 décadas. 70 anos. Agora, tem um outro detalhe, irmão Luzirley e demais internautas. Nós lemos um texto aqui que tinha a predição que os palácios iam ser queimados. Né? Nesse outro texto aqui do 25, fala que a cidade fértil e os lugares férteis, as cidades povoadas, tudo ia ficar sem ninguém. Ia ficar desolado, ia virar um deserto, e não ia ter voz de alegria, de música, de nada disso. Não é isso? Agora, tem uma outra predição interessante, não feita pelo profeta Jeremias, mas feita pelo profeta Isaías. Eu expliquei no outro momento que Isaías, por um tempo, foi contemporâneo de Jeremias e também de Daniel. E esse texto que nós vamos ler está no livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 20. Vamos abrir a Bíblia lá. Tem um outro detalhe aqui que foi predito pelo profeta Isaías. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versos 12 a 18. Naquele tempo enviou
Berodaque Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias. Porque ouvira que Ezequias tinha estado doente, e Ezequias lhes deu ouvidos, e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo que se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor, e eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até os teus filhos que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então, nesta predição aqui do profeta Isaías, aqui tem dois detalhes que eu quero destacar. Um detalhe é todos os tesouros, né? Por exemplo, ali no templo, tinham muitos tesouros, vasos, os utensílios ali eram coisas preciosíssimas, valiosíssimas. Tudo aquilo foi mostrado para os representantes da Babilônia que foram lá visitar o rei Ezequias. E ele mostrou tudo, as armas. Então, toda aquela riqueza, todo aquele ouro, todo aquele patrimônio acumulado durante séculos. O profeta Isaías deixou claro que tudo aquilo seria levado para a Babilônia. E o segundo detalhe é sobre os descendentes do rei. Os jovens da nobreza, os que procederem, né, do rei Ezequias, seriam ali da família real, eles seriam levados cativos para a Babilônia. Tudo isso aí estava predito. Né? Os tesouros seriam levados, os palácios seriam queimados, os filhos da nobreza seriam levados para a Babilônia. Tudo isso aí foi predito. Pelo fato de não ouvirem atentamente a voz do Senhor, por não obedecerem, né, as ordens, os mandamentos de Deus. Muito bem, interessante isso. Por essas profecias, né, por esses sinais aí apresentados, apontados já pela palavra profética, já deveria ter deixado o povo bem atento, bem alerta, para não cair neste problema, porque a profecia foi clara, né? Falou sobre o que aconteceria, o que seria essa mão de Deus ser contra eles, no aspecto físico ali das terras, das cidades, também na questão das riquezas e também até mesmo o que aconteceria com as pessoas. Inclusive a palavra profética veio e disse quem seria o povo que invadiria eles, seriam os babilônicos, e também disse por quanto tempo eles ficariam cativos. Mas veja bem, a palavra de Deus, a palavra profética, não era uma determinação que é sem volta. Não. A palavra profética, ela vem como uma repreensão. Porque quando, só refrescando aqui a nossa memória, quando lemos no livro de Jonas, Jonas foi com uma palavra dura contra a cidade de Nínive. A cidade será destruída, a cidade será arrasada, porque se pratica iniquidade nesse lugar.
Existia uma determinação semelhante a essa determinação contra o povo de Deus, o povo de Judá. Veio a palavra determinando, vai acontecer tal coisa, será destruído. Mas o que aconteceu lá em Nínive? Houve arrependimento, houve conversão, e Deus não trouxe aquilo que havia profetizado contra a cidade. Se o povo de Israel, por mais que Deus já tivesse determinado quem seria o povo, por mais que Deus já tivesse falado que seria por 70 anos, se houvesse genuíno arrependimento, verdadeira confissão de pecados, Deus teria removido todas essas palavras contra o povo e teria novamente derramado suas bênçãos sobre eles. Mas, infelizmente, não foi atendido. E como se cumpriu, então, tudo isso? Agora vamos à realização, ao que de fato aconteceu na história. Muito bem. Então, agora vamos no quando, né? Por quê? Porque foram desobedientes. Porque não obedeceram a Deus. E quando? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículos 1 a 4. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Queridos, eu fico maravilhado em ver a exatidão da palavra de Deus se cumprindo, né? Se cumpriu com muita exatidão, né? Tinha sido profetizado que os utensílios da casa de Deus seriam levados, e aqui mostra que foram levados. Tinha sido profetizado que os descendentes do rei seriam levados, e aqui mostra que o rei Nabucodonosor pediu para o seu assessor, traga lá dos filhos do rei, da linhagem real e dos príncipes jovens, inteligentes, sem defeitos, de boa aparência, entendidos, estudados, tragam aqui, né, para ficarem diante de mim aqui no palácio, me servindo aqui no palácio. Então, o que havia sido profetizado se cumpriu nos detalhes. E aqui fala um detalhe sobre o tempo. Quando foi que aconteceu isso aí? Isso aí aconteceu no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, a sitiou e fez isso aí, né? Levou eles cativos para a Babilônia, levou os utensílios e etc, etc. E quando, olhando na história geral do mundo, quando é que foi esse terceiro ano do reinado de Jeoiaquim? Conforme os historiadores, o capítulo 1 de Daniel ocorreu por volta do ano 605 a.C. Isso aqui tem uma variação pequena de um historiador para outro. Tem uns que mostram 606, outros 605, outros mostram 604. Quando a gente se aprofunda na cronologia bíblica, a gente entende o porquê que existem essas pequenas variações. É porque a Bíblia não entra em detalhes de meses, dificilmente entra em detalhes de meses. Fulano reinou tantos anos e morreu, tal, e ciclano reinou mais tantos anos e quantos meses. Às vezes já estava perto de completar mais um ano, entendeu? Então, como não entra nesses detalhes, uns
vão seguindo uma ramificação da história e chega no número X. Outros seguem por outra linha e chega no número Y. Por isso que dá uma pequena variação. Mas, de qualquer forma, nós vemos aí que era no final do 6º século. Estava pertinho do 6º século antes de Cristo, quando aconteceu isso aqui. Quando foi o 3º ano do reinado de Jeoiaquim, que Nabucodonosor foi lá em Jerusalém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi lá e a sitiou e destruiu a cidade, levou os utensílios e levou cativos nobres de Judá e etc. E lembrando também que foi um processo, né? Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém algumas vezes, ele deu oportunidade, ainda através de Nabucodonosor, foi dada a oportunidade para que eles permanecessem ali. Teve um rei que tinha ligação com o palácio, com Nabucodonosor, mas finalmente esse rei se rebelou, se unindo aos egípcios, e daí Nabucodonosor, numa das suas incursões, vai lá e invade, e daí sim arrasa tudo. Mas aí vemos o cumprimento fiel das profecias. Eu, inclusive, queria até destacar um ponto no texto que foi lido de 2 Reis, a profecia apresentada através de Isaías, fez menção que os filhos ali da realeza seriam tomados como eunucos para o rei da Babilônia. E quando nós lemos aqui no capítulo 1 de Daniel, nós vemos que daquele grupo, de fato, de cativos da realeza, um grupo de jovens foi tomado e colocado lá para servir o rei da Babilônia. Mais um ponto, né, destacando aí do cumprimento fiel da palavra profética. Interessante isso aí que o irmão falou, porque o texto aqui de Daniel diz assim: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Judá. Então, isso fica subentendido que os jovens hebreus que foram levados para a Babilônia foram para compor esse grupo de eunucos da Babilônia. Sim. Ser agregado ao grupo dos eunucos da Babilônia. Eles ficaram sob responsabilidade exatamente de Aspenaz ali, que era o chefe dos eunucos. É interessante mesmo. A palavra profética não falha, né? Não falha. Deus não falha. Quando Deus revela, se não houver arrependimento, se não houver conversão, então as coisas vão seguir exatamente como ali foram apresentadas. Muito bem. Então, irmão Luzirley e queridos internautas, dentre aqueles jovens nobres de Judá que foram levados para a Babilônia, estava Daniel e seus 3 amigos. Então, é dentro deste pano de fundo que nós encontramos aqui e que nós vamos iniciar o estudo sobre as profecias de Daniel. Porque talvez alguém pergunte, mas quem foi Daniel? Ele estava onde? Né? Dentro de que contexto? O estudo de hoje é para nos situar no tempo e no espaço, no lugar, em que lugar, geograficamente falando. Então, no tempo foi nessa ocasião, no cativeiro babilônico. Nós encontramos a história de Daniel e dentro da história de Daniel vamos estudar suas profecias. Foram todas proferidas durante o período do cativeiro babilônico, né? Durante o cativeiro, os 70 anos de cativeiro babilônico. E onde Daniel estava neste período? Estava lá em Babilônia, ele não estava lá no território da Palestina, né? Ele estava lá, ali naquela... Na sede do Império Babilônico, que era a cidade chamada Babilônia mesmo, né? É uma cidade muito grande, muito linda, era uma das maravilhas do mundo daquela época. Não vamos entrar nesses detalhes agora, né? Mas Daniel, o profeta Daniel, ele existiu neste período, dentro deste contexto. Por que que o povo de Israel foi levado para lá? Nós já entendemos o porquê. E quando? Foi nessa ocasião aí, no final do 6º século antes de Cristo. E agora nós podemos fazer algumas perguntas referentes a Daniel. Qual a origem de Daniel em si?
Que idade ele tinha quando foi levado cativo? Onde e com quem desempenhou o seu trabalho? Onde e com quantos anos morreu? Ele tinha que idade quando morreu e ele morreu onde? Lá na Babilônia ou já de volta na terra de Canaã, lá na Palestina? E sobre o caráter de Daniel, o que está revelado na Bíblia sobre o seu caráter? Como é que ele era, né? O que você conhece sobre as profecias de Daniel? O que você entende sobre as profecias de Daniel? Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, aqueles animais, aqueles chifres, o que significa tudo aquilo ali? Você conhece? O que você entende sobre isso? Manifesta aí no chat. Eu quero dar uma olhadinha aí e ver a manifestação de vocês. Então, estas perguntas e muitas outras nós estaremos estudando nos estudos, nas semanas a seguir, né? Nesta série de estudos aqui sobre as profecias de Daniel. Uhum. E será uma série bastante extensiva, né? Porque o próprio livro já nos traz aqui 12 capítulos e nós vamos dedicar, assim, praticamente um programa por capítulo para extrair o máximo de ensinamentos que podemos ter aqui deste livro, do livro do profeta Daniel. Porque existem muitas coisas dentro desse livro, além dos ensinamentos que a própria história já nos traz, né? Mas existem situações ou profecias que apontam para os nossos dias, né? A semelhança de quando nós estávamos estudando o Apocalipse. O Apocalipse é um livro muito interessante de estudar, porque boa parte ou vários temas que são apresentados ali nas profecias dizem respeito ao contexto atual da sociedade, ao que está acontecendo hoje e que acontecerá logo mais à frente. E com o livro de Daniel não é diferente. Inclusive, muitos gostam de estudar o livro de Daniel em paralelo com o Apocalipse, porque existem ali certas complementações. Então, mas existem, assim, N motivos pelo qual estudar essas profecias, Pastor Joel. E eu gostaria que o irmão falasse um pouquinho sobre a importância de se estudar profecia. Nós vamos falar rapidamente aqui 3 motivos pelos quais devemos estudar. Porque alguém pode perguntar, irmão Joel, pastor Joel, irmão Luzirley, mas tem tantas outras profecias na Bíblia, por que nós vamos estudar logo as profecias de Daniel? Qual a importância destas profecias? Então, vamos mostrar 3 motivos. O primeiro está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, capítulo 24, os versículos 15 e 16. Palavras do próprio Jesus. Ele disse assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Veja, o próprio Cristo deu a devida importância às profecias de Daniel. Ele citou uma das profecias e usou como um alerta. Se Jesus deu importância, por que nós não daremos? Então, são importantes sim as profecias de Daniel, ok? Um segundo motivo, Daniel capítulo 2, vamos voltar lá no livro do profeta Daniel. Um segundo motivo pelo qual nós devemos estudar as profecias de Daniel. Daniel capítulo 2, os versículos 20 a 22. Falou Daniel dizendo: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ainda em Daniel capítulo 2, versos 27 a 29. Olha que interessante. Respondeu Daniel na presença do rei dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias.
O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivestes na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Então, queridos, o segundo motivo é que no livro de Daniel, nós vemos aqui revelado a soberania de Deus. Né? Do início ao fim, nós encontramos aqui Daniel apresentando claramente que Deus é superior ao maior monarca existente aqui na Terra. Né? Ele era superior. E isso é claramente revelado neste livro de Daniel. Por isso que nós devemos estudar isso aí. Né? Isso fortalece a nossa fé, ao ver que Deus foi soberano lá e Ele continua sendo soberano aqui. Numa situação que parece que não tem saída, não tem como escapar da mão de alguém, de uma autoridade, de uma lei X, Y, Z que está coagindo, dificultando a vida de um servo de Deus. Mas é claro que tem como, porque o nosso Deus é um Deus que estabelece reis, tira reis, põe reis. O nosso Deus está acima de qualquer autoridade terrestre. Né? Isso é claramente revelado no livro do profeta Daniel. Então, este é um segundo motivo pelo qual nós devemos estudar as profecias de Daniel. E o terceiro motivo, eu quero ler com vocês lá na epístola escrita pelo apóstolo Pedro, na sua segunda carta, 2 de Pedro, capítulo 1, e o versículo 19. Está escrito assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Queridos, o terceiro motivo é porque as profecias, de acordo com o apóstolo Pedro, elas são como uma luz, como uma candeia, uma luz que alumia em lugar escuro até que a estrela da alva surja, até que Jesus volte para buscar os seus filhos. Nós devemos estudar as profecias, porque elas nos clareiam, nos ajudam a situarmos na história, vermos em que altura estamos, o que já se cumpriu de tudo que está profetizado, o que está se cumprindo, o que falta. Opa, está aqui. Então, por isso é muito importante estudarmos as profecias. E o livro de Daniel é um livro profético. Faz parte, né, da categoria de profecias que está na Bíblia. Né? Os livros catalogados como livros proféticos, o livro de Daniel faz parte deste grupo de livros aí. Então, nós devemos estudar todas as profecias bíblicas e dentre elas está também o livro de Daniel. E poderíamos acrescentar essa reflexão, estas sugestões aí de texto que vem falando sobre a importância da profecia, o que está lá em Provérbios 29, verso 18, que diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, mediante o estudo da profecia, nós conhecemos, né, o tempo, nos situamos na história. E quando nos situamos na história, e agora novamente voltando ao que estudamos na série sobre o Apocalipse, vamos perceber que estamos vivendo no finalzinho da história deste planeta. E aí temos decisões a tomar. Quando percebemos que estamos aí no fechamento da história de pecado deste mundo, que decisão tomarei em vista disso, né? Será que vou seguir a corrente do mal, a corrente de pecados? Ou vou estar alertas, conhecedor da profecia, me preparar com a graça de Deus para receber Cristo quando Ele vier nas nuvens dos céus? Então também fica esse apelo a todos nós, para que a palavra profética não seja em vão nos nossos ouvidos, mas que realmente nos desperte, nos alerte para a necessidade de uma preparação para a breve volta de Jesus. Amém.
Pastor Joel, vamos agradecer a Deus pelo estudo que tivemos nesta noite? Sim. Então vamos nos colocar de joelhos. O pastor estará dirigindo uma palavra de oração. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estudarmos a Bíblia, abrirmos a mesma e junto com internautas de diversos lugares, estarmos aqui meditando, considerando, procurando aprender mais de Ti. Senhor, ajude-nos a entender as profecias, ajude-nos a nos situarmos na história e vermos o que já se cumpriu, o que está se cumprindo, o que ainda vai se cumprir e qual deve ser a nossa postura diante desta realidade. Dá-nos entendimento para isto, ó Pai. Abençoa cada internauta, cada filho Teu que está assistindo esse vídeo. Nos abençoe e nos ajude para que possamos prosseguir conhecendo mais de Ti e da Tua palavra. Eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Foi muito bom estudar a palavra de Deus nesta noite, Pastor Joel. Agora iniciando essa nova série, com certeza nossos internautas também estão aí animados, empolgados para aprender mais de mais esse livro da palavra de Deus. Muito obrigado mais uma vez por compartilhar esse conhecimento conosco. Amém. Foi um prazer. Sempre é um prazer estudar aqui a Bíblia. Agradeço por esta oportunidade. Agradeço pela interação de cada um de vocês aí que esteve assistindo, interagindo, escrevendo no chat. E alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma pergunta a mais, entre em contato conosco no link na descrição desse vídeo aí, tem o nosso contato de WhatsApp, geralmente a produção põe aí no chat também. Mande uma mensagem para nós, olha, estou com uma dificuldade X e Y, queria saber aquilo. Para nós será um grande prazer estar interagindo, respondendo a cada um de vocês. E aguardamos vocês no próximo programa. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, queridos internautas. Foi muito bom recebê-los nessa noite. E vamos continuar estudando a palavra de Deus. Com certeza ainda temos muito a aprender aqui do livro de Daniel. Fique com Deus, um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.